Muito bem, pessoal. Vamos à nossa aula 8, ainda no curso de Instrumentação e Controle, mais voltado para a instrumentação industrial em si, onde vamos falar um pouco dos sensores de aceleração. Como sempre, aqui nós vamos abordar apenas conceitos básicos desses sensores de aceleração, né? Trazendo aqui os acelerômetros de deslocamento, de deformação e balanço de força, né? Lembrando que os acelerômetros eles são importantíssimos, principalmente no estudo das vibrações. Porém, aqui nós vamos só apresentar os conceitos básicos desses acelerômetros, né? Mais para frente, né, em cursos de vibração, aí a gente vai conseguir destrinchar melhor essas questões de como funciona um acelerômetro, né? Qual é a base científica dele, né? Como sempre, a bibliografia principal está voltado no livro do Tomazini, certo? E no curso de formação de operadores de refinaria da Petrobras. Então, vamos lá. Os sensores de aceleração fornecem um sinal elétrico proporcional à aceleração do sistema. Esses componentes são do tipo inercial e dão a indicação sobre o movimento do sistema com relação a uma prefixada variável de eixo inicial. Os acelerômetros podem ser usados como instrumentos para monitorar as mudanças de velocidade barra aceleração devido ao toque, vibração ou impacto, né? Dentre esses sensores, vamos falar de 3 sensores de acelerômetros de aceleração, deslocamento, deformação e balanço de força, né? Então, fica entendido aí que um sensor de aceleração ele vai estar ligado diretamente com o corpo do dispositivo, do qual as mudanças na vibração, né, na energia de oscilação desse dispositivo vai gerar também uma oscilação proporcional no acelerômetro, certo? Que a partir daí a gente consegue saber qual é a aceleração ou a movimentação daquele certo dispositivo. Então, quanto ao acelerômetro de deslocamento, esse tipo de componente fornece uma tensão elétrica de saída proporcional à aceleração, né? Então, se ele forma uma tensão elétrica de saída proporcional à aceleração, a gente tá aí de frente a um transdutor, certo? Ou seja, ele vai transformar uma grandeza, que é a aceleração, ou seja, a energia de vibração de um corpo, em tensão elétrica, certo? E essa tensão elétrica vai estar calibrada para a determinação da aceleração daquele corpo, né? Então, ele é um transdutor utilizando aí um cristal piezoelétrico, pelo menos na maioria das vezes. Com a investigação da variável de saída, teremos uma tensão proporcional à velocidade do deslocamento. E com uma posterior integração, teremos uma nova saída proporcional ao deslocamento, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você vai pegar, a partir daí você vai ter a velocidade de deslocamento, certo? Do dispositivo, do corpo. E aí você, integrando, você tem o deslocamento, ou derivando, você tem a aceleração. Então, você consegue trabalhar com o deslocamento, velocidade e aceleração a partir do uso de integrais e derivadas da sua função, né? Do que o seu dispositivo vai lhe entregar. Então, o princípio do acelerômetro se define a partir de um sistema massa-mola amortecedor, ou com o uso de pastilhas piezoelétricas, né? Então, você pode trabalhar com um sistema de massa-mola amortecedor, certo? A partir do cálculo de uma função, de uma equação, de uma EDO, né? De um EDP, no caso, certo? Não, pode ser uma EDO de segunda ordem. Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, certo? Utilizando aqui um sistema massa-mola amortecedor. Então, a partir disso aqui, você consegue detectar a vibração, ou você pode utilizar uma pastilha piezoelétrica, que vai ser um material semicondutor, que com a excitação dele, né, vai haver uma diferença de potencial. Certo? Então, basicamente, ele funciona dessa forma aqui para o tipo massa-mola, né? Então, você vai ter aqui um massa-mola amortecedor e você vai calculando a energia, né, a partir de uma equação diferencial de segunda ordem, certo? Que aí a gente estuda melhor ela dentro da disciplina de vibrações mecânicas, tá? Então, vou trazer aqui para que a gente não traga muita coisa, fique só na parte de instrumentação, né? Porque a nossa função aqui é conhecer o instrumento, saber que tem esse tipo de instrumento. E aqui você tem um sensor piezoelétrico, né? Que é o quê? Que é
deformação desse sensor gera uma diferença de potencial, certo? Deformação dessa pastilha, né, desse semicondutor aqui. E aí você tem um acelerômetro de deformação, né, o que a gente chama de string gauges. Então, são transdutores que convertem a aceleração numa variação de resistência, devido à deformação de string gauge, certo? Que está dentro de uma ponte de Wheatstone. Então, também existe um cálculo disso aqui, certo? Esse é bastante utilizado na mecânica dos sólidos também, do qual, a partir desse dispositivo, né, do uso de string gauges, a gente consegue determinar o deslocamento, certo? De uma determinada viga ou de um determinado dispositivo, por meio da mudança da resistência, né? Certo? Pela deformação. Então, mudando a deformação desse string gauge, ele muda a resistência. Jogando numa ponte de Wheatstone, você tem uma mudança na resistência que vai, naturalmente, haver uma mudança na tensão de saída do sistema, né? Então, você consegue calibrar a vibração, a aceleração, certo? Com a mudança de resistência e com a mudança de tensão, né? Então, como é que se faz isso, né? Se faz dessa forma aqui. Então, você tem aqui a ponte de Wheatstone, certo? E a mudança dela aqui você vai jogar nessa equação. A partir de uma determinada excitação, né? Uma determinada movimentação aqui, que você vai calibrar, você vai colocar uma deformação conhecida, certo? Conhecendo essa deformação, você conhece a tensão proporcional a tal deformação. A partir disso aí, você consegue calibrar o seu sistema, certo? Então, ele funciona basicamente dessa forma, né? Para entender melhor, dentro de mecânica dos sólidos 2, geralmente, tem um curso de estenciometria, justamente que auxilia o profissional a entender tudo isso que eu acabei de falar, relacionando com a resistência dos materiais. E aí você tem um acelerômetro a balanço de força, né? Então, os acelerômetros a balanço de força apresentam um anel de reação de alto ganho que, por meio de um elemento atuador de força F, fará equilíbrio a força agente sobre a massa móvel, né? Então, esse aqui é um pouco mais antigo, certo? Eu não tenho conhecimento, nunca trabalhei com ele, trabalhei com aqueles dois passados, certo? E o que eu estou podendo falar para vocês nesse momento é isso, né? É só mesmo a apresentação desse acelerômetro a balanço de força, certo? Então, por hoje, por essa aula, é só.